Só existem duas raças humanas. Em qual você está? Romanos 5. Comentário de Emaro Persona. Esse trecho aqui vai nos falar de duas raças, basicamente. A raça de Adão e a raça de Cristo. A raça de Adão, ela é o que todos somos em Adão. Todos os seres humanos são descendentes de um casal, Adão e Eva. O senhor tem uma passagem que em Atos, eu acho que é Pedro, se não me engano, ou é Paulo, que fala de um só fez toda a raça humana. Assim foi a criação. Deus criou Adão, a partir de Adão ele criou Eva. Depois Deus não criou mais ninguém, porque na realidade nós não somos criados diretamente por Deus. Nós nascemos de um intercurso sexual entre um homem e uma mulher. Somos nascidos da vontade do varão, da vontade da carne, como fala em João capítulo 1. Mas os únicos seres criados realmente foram os anjos e depois Adão. E agora existe uma outra raça que Deus está criando em Cristo. Por isso que são duas raças aqui o assunto. Uma Adão, a outra raça Cristo. Se nós estamos em Adão, nós estamos perdidos, condenados eternamente, porque é uma raça que Deus já colocou um fim dela na cruz. Quando Cristo foi feito pecado por nós e morreu. Ele encerrou ali a raça ou a linhagem de Adão. E na sua ressurreição, Cristo dá início, então, na sua ressurreição e glorificação, a uma nova linhagem agora, uma nova raça de homens, que é a nova criação de que fala em Coríntios, dos que são criados agora em Cristo. Então, uma pessoa que ainda não nasceu de novo, uma pessoa que ainda não foi criada em Cristo Jesus, ela permanece na raça de Adão. O que ele fala no versículo 12 aqui, é importante entender também que ele está falando do homem. Porque às vezes pode conflitar, por exemplo, com o entendimento de que Gênesis, na realidade, é uma restauração do planeta Terra. Nós temos lá Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a criação original. Aí Gênesis 1:2, mas a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Essa é a condição de ruína em que a terra ficou, provavelmente pela queda dos anjos, em tempos que nós não temos registro, tempos imemoriais, né, que não dá para a gente saber quando foi, mas os anjos efetivamente se rebelaram, uma parte dos anjos se rebelou e caiu, e com isso trouxe ruína a todo o universo, que transformou todo o universo em trevas, em caos, em desordem, até Deus restaurar a terra no início de Gênesis, preparando a terra para o homem. E aí então ele cria os grandes animais, ele cria as árvores, ele cria as aves e tudo mais, até criar o homem a partir do pó da terra. Antes dessa terra restaurada, certamente havia morte também, porque existem fósseis muito antigos, de uma época quando nós não sabemos quando foi, mas ela não está registrada na Bíblia. Provavelmente da primeira criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então havia morte, tanto é que animais têm fósseis por aí, não é? Então esse versículo aqui está falando da morte que entrou através do homem, e todos morreram porque todos pecaram. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Isso tanto morte, eu creio muito no sentido da morte espiritual, do estado espiritual em que os homens permaneceram, e também da morte física, porque eles não comeram da árvore da vida para viverem para sempre lá no Jardim do Éden. Havia duas árvores
Além de todas as árvores, havia 2 árvores, uma que era proibido comer, Deus colocou uma regra apenas, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comereis, mas havia a árvore da vida também. Tanto é que quando Adão peca, Deus coloca uma espada flamejante na entrada do Éden e avisa que é para que ele não voltasse, para que Adão não voltasse ao Éden e comesse da árvore da vida e vivesse para sempre, naquela condição de pecador. Deus não queria isso para o homem. Mas o homem tinha essa possibilidade, portanto, enquanto estava no Éden, de comer da árvore da vida. E aí não morrer, continuar vivo. Essas são coisas que estão ali em Gênesis e, às vezes, alguns pegam passagens isoladas das Escrituras e não percebem esses detalhes, que são bem sutis. Mas então, de qualquer maneira, essa é a condição que nós estamos hoje, como homens pecadores, descendentes de Adão, e a menos que nós sejamos transformados em nova criação, não existe esperança para essa velha criação em Adão. Ela será condenada porque pertence a uma velha ordem de coisas. E aqui no versículo 13, quando ele fala, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Deus deu a lei a Moisés, mas antes da lei, os homens também pecaram. Tanto é que Adão pecou e os homens todos nasceram pecadores. O pecado no seu sentido original, ele não é exatamente a transgressão da lei. Quando Deus fala, não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, não darás falso testemunho, só devia adorar a Deus, etc. Antes dessa lei, não havia a lei para falar assim, olha, você errou no mandamento tal. Não havia. Mas havia pecado. O pecado tinha entrado no mundo, porque o pecado é a ausência, o pecado é rebelião. O pecado é autossuficiência, o pecado é autogestão. O pecado é aquilo que a serpente falou para Eva, sereis como Deus. Então o homem, na sua condição original, ele quer ser dono do seu próprio nariz, por isso ele é pecador. Por isso ele traz em si essa tendência do pecado. Você vai atravessar a rua com o seu filhinho pequeno, você dá a mão para ele, a primeira coisa que ele quer fazer é largar da sua mão. Ele não quer dar a mão para você, ele quer atravessar sozinho, porque essa natureza voluntariosa já existe no ser humano, independente da idade. Ele já nasce pecador, ele já nasce independente de Deus, ele já nasce na tentativa de ser autossuficiente. Mas o homem não foi feito para ser autossuficiente. O homem foi feito para depender de Deus, para estar em comunhão com Deus. Então aqui está nos falando que havia pecado, havia morte, mas não havia transgressão da lei, porque no versículo 3 fala, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, quer dizer, apesar disso, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura do que havia de vir. Então, Moisés trouxe a lei. Deus deu a lei, por intermédio de anjos, a Moisés, e aí então a transgressão ficou clara. Então ninguém consegue, por exemplo, ser salvo seguindo a lei. Da mesma forma como antes da lei, ninguém podia ser salvo seguindo a lei, porque a lei nem existia. Não existia uma lei para seguir. Mas ainda assim as pessoas eram pecadoras e as pessoas eram responsáveis diante de Deus por serem pecadoras, por serem independentes de Deus, por tentarem ser autossuficientes de Deus. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.